Queridos, e quando Deus nos dá uma missão impossível? Você já recebeu uma missão impossível do Senhor? Missão Impossível. Você lembra desse filme? Esse filme foi baseado numa série muito famosa aí, década de 80, acho que até antes, né? E ele deu origem a um filme que já tem 7 edições, Missão Impossível, com o famosíssimo Tom Cruise. Você já viu esse filme? Eu era louco por esse filme. E quando ele estreou foi um sucesso, né? Porque o agente Ethan Hawke, se não me engano era isso, Ethan Hawke, esse agente ele fazia coisas mirabolantes. Tarefas das mais impossíveis eram dadas para ele e ele dava conta do recado e ele atingia o seu propósito. Uma das cenas mais marcantes é quando ele tem que entrar no lugar e o lugar está todo mapeado por alarmes e por lugares que poderiam, sabe, acabar com a vida dele, cheio de raios infravermelhos. E ele vai com toda a perícia, com toda a estratégia, ele chega lá embaixo. Se ele toca no solo, o alarme dispara e naquele momento ele é morto, executado, ele é entregue. Mas ele com toda a perícia e com todo suspense para nós, ele consegue realizar a sua missão. E essa música ficou famosa, né? Hoje em dia, quando a gente tem que realizar algum tipo de missão impossível, essa musiquinha toca. A pequena Isabela, quando tem que realizar uma tarefa impossível, já começa a cantar a musiquinha do Missão Impossível. Pois é, acontece que na nossa vida, muitas vezes Deus também nos dá uma missão impossível. Missões que parecem impossíveis, missões que parecem que não tem nada a ver com a gente. Sabe, querido, a Bíblia nos conta sobre muitos relatos de muitas histórias de missões que aos olhos humanos não tinham nenhuma condição de serem bem-sucedidas. Mas foram. Foram por conta de alguns segredos espirituais que hoje eu quero compartilhar com você. Amado, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 23. E hoje a gente vai contar um pouquinho sobre a história de Davi, o nosso estimado personagem bíblico Davi, homem segundo o coração de Deus, nos ensina nessa passagem, em 1 Samuel 23, vou dar um tempo para você abrir sua Bíblia, mas se você não tiver, não tem problema, você pode ouvir a palavra do Senhor. O rei Davi, e que nesse momento ainda não é rei Davi, sempre nos inspirou pela sua coragem, pela sua bravura. E a ele foi dada pelo Senhor uma missão praticamente impossível. E ele foi muito bem sucedido nessa missão que lhe foi confiada, apesar do momento de muita dificuldade que ele estava vivendo. Eu não sei como é que você está aqui hoje, nesse sábado à noite, como é que você está aqui com a gente, mas pode ser que o Senhor tenha dado a você uma tarefa que lhe pareça extremamente impossível. Uma missão na sua casa, na sua família, uma missão ministerial, uma missão profissional, uma missão, uma tarefa, algo que aos seus olhos não tem condição nenhuma de dar certo. Então você está no lugar certo, porque Deus te trouxe aqui, porque Ele quer mostrar a você o que é que você precisa fazer. Abra lá sua Bíblia, em 1 Samuel capítulo 23, nós vamos ver um episódio em que Davi liberta o povo de Keila de uma forma improvável, de uma forma impossível, uma missão impossível. A palavra do Senhor em 1 Samuel 23 nos diz assim: quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus.
Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Ameleque, tinha levado colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Até aí, querido. Quando Deus nos dá uma missão impossível, nós não somos personagens de filme famoso, mas eu quero dizer para você que o Evangelho, viver o Evangelho pleno, viver a missão que Deus nos dá, muitas vezes se depara com situações como essa que Davi teve que enfrentar. Deixa eu explicar um pouquinho qual é a situação que Davi está enfrentando. Davi, nesse momento, está vivendo provavelmente um dos piores momentos da sua vida. Um dos piores. Davi, um dos principais guerreiros, general, né, um dos chefes das tropas do rei Saul, é agora, por conta de ciúme do rei Saul, é agora perseguido de uma maneira voraz, de uma maneira louca pelo rei Saul. Porque sabe que Davi vai assumir o trono. Davi já foi ungido por Samuel. E Davi tinha sobre ele a unção do Senhor que tinha saído de Saul. Então Davi provocava a inveja de Saul. E por conta disso, Davi vai se refugiar na caverna de Adulão. E fica ali para fugir, como um fugitivo. Quando na verdade nada ele tinha feito para merecer a perseguição de Saul. Saul está tão enfurecido que no capítulo 28, a palavra do Senhor vai dizer que ele vai até Nob. E porque os moradores de Nob, principalmente os sacerdotes que estavam ali, ajudam Davi, porque ele era ungido do Senhor, e sob a direção de Deus entregam a espada de Golias a Davi. Saul fica enfurecido com aquilo e ele mata todos os sacerdotes, dezenas de sacerdotes. A palavra do Senhor vai falar que ele mata em torno de 85 sacerdotes, porque ele estava enfurecido com Davi. E não só contente com isso, ele mata todo mundo que está naquela cidade. Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, jumento, ovelha, mata animal, ele não quer deixar ninguém. Tanta raiva que ele está. Davi está fugindo. Davi está passando por uma situação muito difícil, em que a sua vida está correndo um grande e sério risco. E se juntam a eles o exército que Davi compõe na caverna de Adulão, era feito de 400 pessoas. Aí você pode pensar assim, bom, devem ser pessoas valentes, guerreiras, experientes. Pois não. A palavra do Senhor nos diz no capítulo 22 que as pessoas que se juntam a Davi eram pessoas endividadas, eram pessoas que não tinham muito a oferecer, eram pessoas descontentes, eram pessoas rebeldes que estavam fugindo também. E então, Davi vê o seu povo, o povo amado, aquele pelo qual ele aprendeu a lutar, perecendo numa cidade próxima, uma cidade fronteiriça da Filístia, a mais ou menos 5 quilômetros de Gate, que é uma cidade, a cidade de Keila sendo maltratada. Era muito comum que os impérios mais poderosos fossem saquear cidades mais enfraquecidas, para roubar os produtos da eira, o trigo, saquear a colheita. E Davi vê isso e Davi se incomoda e ele pergunta, Senhor, eu devo atacar os filisteus? Um homem segundo o coração de Deus. E o Senhor diz para ele assim, olha, você deve fazer isso. Querida, a cidade de Keila tem o significado de uma cidade fortaleza. Você sabe o que significa atacar Keila? Significa se colocar numa situação totalmente vulnerável, numa cidade de fortaleza, em que Saul, enfurecido, poderia vir e acabar com a vida de Davi. No entanto, Davi
movido pelo Espírito Santo de Deus, já estava sobre a sua cabeça. Pergunta: Senhor, eu devo fazer isso? 400 pessoas incompetentes ao seu lado. E o Senhor diz para ele assim: vai, você deve, porque eu vou te dar a vitória. Querido, você sabe qual é a primeira lição que esse texto nos ensina? Missões improváveis são conseguidas muitas vezes por pessoas improváveis. Deus escolhe pessoas improváveis para realizar missões ainda mais improváveis. Sabe, amado, Davi não tinha muitas condições aos olhos humanos de conseguir aquela vitória. Mas a palavra do Senhor nos ensina por diversas vezes, a maioria, praticamente todos, aqueles que conseguiram vitória independente da sua situação, independente da sua condição. Amado, pode ser que Deus tenha te dado uma missão que lhe pareça impossível. Pode ser que o Senhor tenha pedido você para fazer algo que você, aos olhos humanos, diz assim: eu não tenho condição. Pode ser que o Senhor tenha te chamado para cumprir uma missão e hoje você vive um tempo de crise e diz: Senhor, o Senhor escolheu a pessoa errada. Pode ser que no meio dessa pandemia, no meio dessa dificuldade, no meio desse tempo tão incerto, Deus esteja pedindo para você tomar uma atitude na sua vida, para cuidar de pessoas, para se envolver, e você está dizendo: Senhor, não é o melhor momento. Senhor, eu não tenho condições. Querido, foi assim com Davi. Era de longe o melhor momento da sua vida, um dos piores. Ao seu lado, pessoas improváveis, numa missão improvável. Os filisteus, eles eram conhecidos por dominarem metalurgia, armas de ferro, lanças, espadas, escudos, armaduras. Eles eram peritos nisso. Eu pergunto para você, tem alguma chance de Davi, com 400 homens incapazes, chegarem numa cidade fortificada que não tem saída, diante de um Saul enfurecido e diante de filisteus aos milhares, dominaram aquela cidade? Tem alguma chance disso dar certo? Depende do ponto de vista. Eu quero te dizer para você que Deus te escolheu, amado. Deus te escolheu, amada. Mesmo diante das suas limitações, você está olhando para alguém que é um improvável escolhido do Senhor, que tinha todas as condições de estar longe daqui fazendo outras coisas, condições por não ter, condições de estar no púlpito ou de estar pregando a palavra. Você está falando com um dos mais improváveis, querido. Tem muita gente perguntando para a gente assim: olha, a missão Novo Mover, o que é que vocês estão fazendo? Para onde vocês estão indo? E eu respondo: olha, a maioria das coisas eu não sei. Mas eu sei que o que o Senhor está pedindo para fazer é algo que a gente não tem condições com as nossas próprias forças de dar conta. E o que o Senhor nos pede para fazer foi algo que começou de maneira improvável. Em março de 2020, o Senhor começou a abrir essa porta quando, na primeira temporada desse programa, no auge da pandemia, eu tinha descoberto um problema de saúde no sangue. Eu já tinha comentado isso outras vezes, mas talvez você não saiba, uma doença chamada hemocromatose, uma doença que eleva o índice de ferro no sangue. E eu estava mal, de cama, vários dias, e quando veio a pandemia, por sorte, bênção de Deus, Deus colocou uma médica do Senhor para descobrir o problema, porque ela também tinha esse problema, e no meio de uma pandemia, no início de uma pandemia, quando tudo me indicava que eu iria entrar num grande buraco ministerial, o Senhor falou assim: olha, eu quero que você pregue a palavra todos os dias na internet. Uma coisa improvável, em um tempo improvável,
muitas igrejas fechando. Eu conheço pessoas que tiveram sua igreja que não conseguiu resistir a essa pandemia. Essa é a realidade do nosso país. E no meio daquele tempo, Deus foi abrindo portas missionárias para a gente. A gente não sabia o que ia acontecer. E em setembro de 2020, depois de trabalharmos com as vidas da Paraíba, nós avançamos para a Paraíba. E o povo falou assim, não, o pastor Felipe sabe o que está fazendo, tem a experiência missionária. Não, não é nada disso. Eu não fazia ideia do que Deus iria fazer, mas eu sabia que Ele estava fazendo. E em novembro a gente voltou, e queridos, hoje nós temos uma igreja nascendo em Sapé. Hoje nós temos igrejas nascendo na Paraíba. E o Senhor está conduzindo essa história. Hoje, por meio dessas lives, nessa segunda temporada, é uma contabilidade rasa, por meio das pessoas que comentam aqui para a gente. 21 cidades já foram alcançadas. 8 estados já foram alcançados. Essa palavra já chegou a 8 estados diferentes, pelo menos que foram contados aqui para nós. Fora aqueles que vêm e não falam. Você faz parte disso, desse mover. E as pessoas, a gente percebe que dessas pessoas, 8 cidades estão caminhando junto com a gente, fazendo parte dessa missão, dessa comunidade de fé. E às vezes eu me pergunto, Senhor, como é que vai ser? O que é que você vai fazer? E o que eu ouço do Senhor é, filho, avança. Avança. Porque o líder desse projeto sou eu. Você é apenas o pastor auxiliar. Amém, Senhor. Eu entendo. É assim, querido. As coisas mais extraordinárias que Deus vai fazer na sua vida, vai fazer mesmo que você não entenda, mas se você decidir avançar diante da missão que o Senhor te deu. Agora, existe uma segunda lição. Primeira, missões improváveis são dadas a pessoas improváveis. Missões muito mais improváveis podem surgir através de pessoas pouco capacitadas. A palavra do Senhor vai ainda nos mostrar que existem algumas lições importantes que a incapacidade de Davi vai nos trazer. Sabe, querido, deixa eu falar uma coisa. O sucesso da sua missão tem muito mais a ver com a obediência e menos com a sua condição. O sucesso da missão tem muito mais a ver com a obediência e menos do que com a sua condição. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele buscava fazer a vontade do Senhor. Se ele fosse olhar a condição que ele tinha, ele jamais teria perguntado ao Senhor o que ele deveria fazer, ficava quieto no seu cantinho. Mas por um propósito do Senhor, estava com ele ali Abiatar, com um colete sacerdotal, e ele tinha diante dele ali um sacerdote que poderia consultar ao Senhor por meio do Urim e Tumim, e era um colete sacerdotal, e por meio daquele colete o Senhor mostrava o sim ou não, e em algumas possibilidades também de o Senhor, por meio das consoantes hebraicas, mostrar qual era a sua vontade. Estava ali um sacerdote do Senhor que não estava ali por um acaso, estava ali um homem de Deus que não estava ali por acaso. E Davi sabia disso. E Davi pergunta, Senhor, eu devo atacar? E o Senhor diz, ataca, porque eu já os dei na sua mão. Sabe, queridos, quando a gente olha para a nossa condição, a gente começa a dar uma opção de desculpa. Quando a gente olha para a nossa condição, a gente esmorece. É por isso que a gente precisa obedecer. O Senhor te deu uma missão difícil, impossível. Talvez essa missão seja na sua casa, de restauração, de reconciliação,
de ser aquele que vai lutar pela sua família, que não vai deixar a sua família perecer, que não vai deixar o seu filho que está indo embora, não vai deixar o seu filho escapar. Parece impossível, mas se você obedecer, o Senhor vai te dar vitória. Sabe, queridos, nós vivemos um tempo em que a obediência ela é totalmente relativizada, porque poucas vezes a gente se encontra com a palavra do Senhor, porque a gente não está disposto a olhar para os céus, a gente olha para tudo menos para o Senhor. E o Senhor já te mandou avançar, o Senhor já mandou você fazer, só que se você olhar para a sua condição, se você olhar para as suas forças, se você olhar para o que está acontecendo e focar os seus olhos nisso, você não avança, você não vai adiante. Conta-se na época de Napoleão que ele estava passando por uma propriedade e quando ele passou por uma determinada propriedade havia uma criança ali, um garoto, numa porteira. E Napoleão deu ordem para os seus comandantes, para o seu exército. Napoleão Bonaparte foi um grande imperador do século XIX, francês, um dos principais generais de todos os tempos. E ele era avassalador, dominou boa parte do mundo na sua época. E ele estava avançando e ele se encontrou com um menino diante de uma porteira. E o menino em pé diante da porteira. E nada de abrir, afinal de contas era Napoleão que estava ali. E aquele menino, então, Napoleão tentou forçar com seu exército, e aquele menino ia de um lado, ia para o outro e não deixava o exército passar. E Napoleão, enfurecido, podia exterminar com aquele menino ali a qualquer hora, chegou para aquele menino e disse assim: menino, você sabe quem está aqui? Eu sou Napoleão Bonaparte, então saia daí agora. E aquele menino: não, senhor, eu não vou sair. E Napoleão ficou exasperado. E ele chegou para o menino: por que é que você não vai sair? Você sabe quem eu sou aqui, você sabe quem está aqui, a gente não pode perder tempo. E aquele menino, com toda a educação, chegou para Napoleão e falou para ele assim: seu Napoleão, você quer que eu desobedeça o meu pai? Porque foi papai que mandou que eu não deixasse ninguém entrar aqui. E se o meu pai mandou, eu obedeço. Então Napoleão virou para os seus soldados e disse assim: vocês me deem 1000 soldados como esse menino e eu conquisto o mundo inteiro. Me dê 1000 soldados como esse menino e o mundo inteiro será conquistado por mim. Obediência. Obediência. Sabe, amado, o mundo foi ganho para Jesus, foi alcançado por Jesus por 12, 11, porque Judas traiu Jesus. 12, pois Matias se juntou. Improváveis. Pessoas que não tinham nada para oferecer avançaram. Pessoas semi-analfabetas em sua maioria, iletradas, avançaram porque obedeceram à ordem do Senhor Jesus, dizendo: vão pelo mundo inteiro e preguem o evangelho a toda criatura. Vão, batizem, ensinem a guardar as coisas que eu tenho ordenado, e aí sim eu vou estar com vocês para sempre até o final dos séculos. Igreja, acorda, a gente precisa ser obediente. Amado, se você obedecer, você vai colher os frutos da obediência na sua vida, porque seu Pai é o dono do universo e Ele te deu uma comissão, e Ele te deu uma missão, a missão de avançar, de ganhar vidas. Isso não é uma sugestão, isso não é apenas uma indicação, isso é uma ordem. Eu quero dizer para você, querido, que enquanto você não encontrar a missão, o propósito que Deus deu para você, você vai ficar perambulando. E se você já encontrou e você não obedece, amado, não tem como você ser feliz. Você quer felicidade, mas você não se compromete com a palavra de Deus.
Não tem como ser assim. Obediência. Obediência. Agora, querido, deixa eu também trazer uma terceira lição para você. Eu quero dizer para você que é a intimidade com Deus que nos faz avançar. É a intimidade com Deus que nos garante a certeza de que estamos avançando na direção certa. Intimidade. Davi era um homem que buscava o Senhor, que tinha intimidade com o Senhor. Olha a situação de Davi. Davi está com um grupo de despreparados, numa situação improvável, enfraquecido, como um fugitivo. Os filisteus querendo sua cabeça e Saul também. E ele vai se envolver com Keila? Não tem nada a ver fazer isso. E aí ele decide consultar o Senhor diz, vai. Só que aí os seus soldados dizem assim, olha, nós já estamos com medo aqui, quanto mais para lá. Tá doido, rapaz? Vamos ficar quieto aqui. E eu te pergunto para você, como é que será que Davi ficou nesse tempo? Não, Davi não estremeceu. Davi ali era um guerreiro, Davi era corajoso. Ah, vai. Davi provavelmente começou a questionar e pensou, realmente, eu acho que eu não tenho que avançar, não. Se não fosse assim, ele não tinha consultado de novo o Senhor, entende? Não tinha buscado de novo. Peraí. A coisa está muito estranha. A chance de derrota é muito grande. Mas Davi, um homem segundo o coração de Deus, tem a atitude certa. Ele parte para a intimidade, ele parte para buscar de novo, Senhor. Senhor, o que é que eu devo fazer, Senhor? Esse povo que está aí comigo, a chance de derrota é enorme. Então o Senhor lhe dá uma palavra ainda mais concisa. Levante-se, Davi. Repare o que Deus fala. Levante-se. Davi estava ali de joelhos, prostrado diante do Senhor. Levante-se, disse o Senhor. Vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Vai, Davi. Vai que eu estou contigo. Vai, Davi, o caminho é esse mesmo. Vai com confiança, Davi. Querido, você sabe por que muitas vezes a gente para? Porque falta intimidade. E aí, aquilo que o Senhor fala para a gente, chega um momento de aflição, de conturbação, a gente já não tem mais certeza o que é o que Deus falou, porque o Senhor está distante de nós. O Senhor não se importa que a gente, com todo respeito e submissão, nós somos filhos, que em alguns momentos da vida a gente fique em crise, a gente fale com Ele e a gente coloque diante dele que a gente não está entendendo, coloque diante dele as nossas dúvidas. Amado, isso é perfeitamente possível, plausível, é o que o Senhor espera de nós, que a gente o busque. E quando a gente busca, o Senhor vai pelo seu Espírito Santo nos dizendo, filho, é isso mesmo. Filho, avança. Filho, não olha para a circunstância. Filho, olha para mim. Filho, foi eu que te dei esse chamado. Filho, a sua família vai ser reconstruída. Não desista. Intimidade. É a intimidade com Deus que nos dá a garantia para a gente avançar. E avançar na direção certa. Na direção certa. Tem uma história envolvendo Charles Spurgeon. Charles Spurgeon foi um grande pregador evangelista inglês do século XIX. Ele é conhecido como o príncipe dos pregadores. Tal era a sua excelência no pregar. Ganhou multidões para Jesus. Spurgeon sempre recebia, no templo em que pregava, muitos visitantes vindo de outros países. Num determinado dia, ele recebeu no seu templo, na sua congregação, um grupo de seminaristas vindo de uma parte distante do país. E quando ele soube que aqueles visitantes eram um grupo de seminaristas que iriam se tornar pastores, ele teve uma ideia e resolveu então, um dia quente, muito quente. O seu templo era localizado na Inglaterra, no hemisfério norte, você sabe, muito frio.
Então havia um sistema de aquecimento para a igreja, porque senão ninguém consegue ficar dentro do templo, tanto frio que faz. Então ele resolveu levar os seminaristas num dia quentíssimo para fazer um belo passeio para conhecer o sistema de aquecimento da sua igreja. Os seminaristas acharam aquilo sem sentido, ficaram olhando um para o outro. Nossa, a gente veio aqui ouvir o príncipe dos pregadores. A gente veio aqui conhecer esse lugar onde a unção do Senhor está. E esse homem leva a gente para ver uma coisa que... E foram todos para conhecer o sistema de aquecimento. Um calor enorme, para não dizer infernal, enorme. E eles foram conhecendo, entrando em lugares apertados, lugares quentes. E no final, eles entram na congregação, eles entram no templo. E ali naquele templo, 700 pessoas estão de joelhos dobrados, clamando ao Senhor e pedindo para que o Senhor fizesse um novo mover. Então Spurgeon, olhando para os seminaristas boquiabertos, diz para eles: vocês entenderam? Vocês conheceram qual é o verdadeiro sistema de aquecimento da igreja? O verdadeiro sistema de aquecimento da igreja está aqui. Queridos, quando nós dobramos os nossos joelhos e quando nós clamamos ao Senhor, os céus se movem, os céus se abrem. Quando nós dobramos os nossos joelhos e clamamos ao Senhor, o Senhor aquece, perceba, o Senhor aquece os nossos corações e o Senhor inflama os nossos corações a continuar, a prosseguir mesmo quando tudo não vai bem. Foi assim comigo nesse ano. Pastor, você está continuando a fazer depois de tudo, você está avançando? Estou. Porque o sistema de aquecimento no meu coração não me deixa parar. Eu não tenho escolhas. Se o meu pai mandou, eu avanço. O que é que vai ser? O que é que será? O pastor presidente sabe. Você entende? É assim com a sua vida. É assim com a sua vida. Agora deixa eu falar uma última lição para a gente ir para o final dessa live. Eu quero que você entenda que Davi não estava indo para Keila para fazer uma aventura guerreira. Davi está indo para Keila porque ele tem um propósito. E o seu propósito, o propósito da missão, a última lição, é libertar os cativos das trevas. O propósito da nossa missão é libertar cativos. Sabe, queridos, por que é que a gente está aqui? E por que é que você está aí? Talvez você seja, hoje, um cativo. Alguém que está cativo pelo pecado. Alguém que está vivendo uma situação em que você já não sabe o que fazer. Em que você já não tem muita orientação. E o Senhor está falando contigo. Que hoje você se encontra com a igreja, hoje você se encontra com o Senhor, porque o Senhor quer libertar você. Amados, o primeiro discurso que Jesus faz em Nazaré e causa um alvoroço, está lá em Lucas 4. Em Lucas 4, a palavra do Senhor vem a Jesus por meio de Isaías 61. E ele diante da sinagoga, na cidade onde cresceu, na cidade onde ele foi desenvolvido, ele abre a palavra cheio do Espírito Santo do Senhor e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Amados, o que Jesus fez, o auge da missão, o cerne da missão de Jesus é aquilo que o Senhor chamou a sua igreja para fazer. Nós não temos escolha, somos chamados para libertar, porque somos as mãos do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, por onde ele estava recuperando, restaurando dignidade, libertando
aqueles que estavam cativos, recuperando a vista aos que estavam cegos. Esse momento profético Jesus executou na sua vida ao máximo, e é o que Jesus espera de nós. Talvez você seja aquele que precisa de liberdade hoje. Talvez você esteja nos assistindo. E hoje eu quero fazer 2 apelos. Um para você que se sente oprimido. E para você que está sendo convocado a continuar na missão que o Senhor deu para você. Então, se você hoje está assistindo a gente aqui e está sentindo que essa palavra é do Senhor para a sua vida, eu quero convidar você, querido, a orar e a clamar ao Senhor e a pedir para que Ele possa restaurar a sua visão. E para isso, querido, é preciso que você entregue o teu coração para que Jesus possa fazer morada em você. É preciso que você, que não está aqui por um acaso, abra o seu coração para o novo de Deus na sua vida. Talvez você se sinta um improvável, um incapaz. Talvez a situação da sua vida, da sua família, seja uma situação caótica. Mas se hoje você entregar o seu coração, Deus muda tudo. Se hoje você deixar Deus tocar em você, Deus faz a missão impossível acontecer de dentro de você até as outras pessoas. Você deseja isso? Então eu quero convidar você que deseja entregar-se ao novo de Jesus na sua vida. Se você deseja a libertação do Senhor Jesus em alguma área da sua vida, eu quero convidar você a orar comigo agora. Você precisa entregar seu coração a Jesus. Conhecereis a verdade, a palavra do Senhor nos diz em João 8, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não importa a situação, o que importa é que o libertador bate a porta e ele te convida para cear com ele hoje. Você deseja isso? Se você deseja, então, querido, viver um novo momento de Deus na sua vida, entregar o seu coração, você precisa de libertação. Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento, enquanto a igreja do Senhor Jesus continua orando. Ora comigo nesse momento, querido. Repete assim, repete com a sua fala, pode ser com o seu inconsciente, com sua mente. Não precisa ser em voz alta, mas fale para o Senhor agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração e eu preciso de liberdade. Liberta-me, Senhor. Diga, clame, liberta-me, Senhor. Aquece o meu coração, Pai. Eu nada tenho além de ti, Senhor. Diga, confesse. Senhor, eu confesso os meus pecados e eu me arrependo, Senhor. Diga, vem, Senhor Jesus. Vem ser o Senhor e Salvador da minha vida. Diga, vem, Senhor Jesus, ser o meu libertador. Pai, eu preciso de ti. Muda a minha história. Liberta-me, Senhor. Eu te entrego o meu coração. Diga, eu te entrego o meu coração. Amém. Amém. Querido, se você fez essa oração, eu quero convidar você a colocar um recadinho aqui pra gente, porque a gente vai orar por você. Diga assim: olha, eu fiz essa oração, pastor. É só colocar aqui embaixo: eu fiz essa oração. Ou se você preferir, você diz assim: eu preciso de libertação. Pastor, olha, eu orei. Pastor, eu preciso. Pastor, eu quero Jesus. Se você preferir, diga assim: eu quero viver uma nova vida com Jesus. Esse momento é fundamental. Céus e infernos estão olhando para a sua decisão. Se você orou, coloca aqui embaixo: eu fiz essa oração. E a gente vai orar por você. A gente vai entrar em contato e a gente vai cuidar de você. Agora, talvez você não tenha feito essa oração e deseja. Faça isso agora. E diga assim: olha, eu não fiz essa oração, mas eu quero. Então diga assim: eu quero viver uma nova vida com Jesus. Coloca assim: eu quero viver uma nova vida com Jesus. Agora deixa eu fazer um segundo apelo para você, para a gente encerrar. Você foi chamado para uma missão. Há uma missão do Senhor Jesus para a sua vida. E essa missão é espalhar o mover do Senhor por onde você estiver. A vida em abundância que o Senhor te deu. E talvez você esteja vivendo um momento de dificuldade, um momento de prova,
e os infernos sopram no seu ouvido, gritam no seu ouvido dizendo: para, porque você é incapaz. Eu tenho uma má notícia e uma ótima notícia para te dar. A má notícia é que você é incapaz mesmo, como eu sou incapaz. Mas a boa notícia é que o capacitador vai à frente e ele faz o milagre com pessoas improváveis. Você crê nisso? Então, se hoje você se considera alguém improvável como eu, mas aceita a missão de Jesus, coloca a mão no seu coração e eu quero orar por você. Vamos orar? Coloca a mão no seu coração. Pai, obrigado pela tua palavra a nós. Senhor, como a tua palavra nos ensina. E hoje, Senhor, nós aprendemos a importância, Senhor, de avançar, de obedecer, de ter intimidade contigo, de não deixarmos perder o nosso propósito de vida, que é usar a tua palavra, sermos instrumentos da tua palavra, para que Jesus liberte a vida de pessoas. Pai, que o Senhor nos dê um coração como o coração de Davi, por isso nossa mão está no nosso coração agora, dispostos a obedecer mesmo quando as circunstâncias são totalmente desfavoráveis, Senhor. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a promover o extraordinário nas vidas, a começar em nós. Promove o teu extraordinário em nós, coloca fogo em nosso coração, Senhor. Sede por ti, paixão pela tua palavra, Senhor. Faz algo novo. Nós assumimos o compromisso de não desistir, de avançar para a honra e glória do Senhor. Capacita-nos, Senhor. Nos ajuda, Pai. E assim, Senhor, nós profetizamos a tua vitória sobre a nossa família, sobre a nosso ministério, sobre a nossa saúde, sobre a nossa vida. Pai, aqueles que hoje entregam a vida a Jesus, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Te pedimos que a tua liberdade possa acontecer de maneira plena, e que o Senhor liberte todas as áreas da vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, nós profetizamos salvação dos céus, para a honra e glória de Jesus. Batiza, Senhor, com o teu Espírito Santo da promessa, Senhor, e que essa vida, Deus, possa viver algo novo na tua presença. Viver o teu extraordinário, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das impossibilidades, pois para ti não há impossíveis, Senhor. Para ti, Senhor, o impossível se torna possível numa questão de segundos. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe sua vida. Vocês todos que estão aí caminhando com a gente. Esse é o programa Minutos de Paz. E eu estou muito feliz de poder ver vocês aqui nesse sábado à noite, nesse dia abençoado da nossa semana. Lembrando, você vai colocando seu comentário aí, se é a primeira vez que você está, diga pra gente onde é a sua cidade, coloca o seu pedido de oração todos os dias às 6. Nós temos um grupo aqui orando pela sua vida, viu? E olha, amanhã, domingo, às 7 horas, nós teremos um culto na presença do Senhor. O nosso Minutos de Paz continua, tem palavra do Senhor, mas é um pouquinho diferente. A gente vai ter louvor, adoração, a gente tem momento de intercessão, é um culto ao Senhor, e esse culto está começando de forma online. Então, você quer participar com a gente, convide as pessoas para participar. Amanhã às 7 horas estaremos juntos, vai ser lindo demais, você não pode perder esse tempo de adoração ao Senhor, um pouquinho mais longo esse tempo, porque é culto. E a gente, se você não participa de nenhuma igreja, nenhuma comunidade de fé, esteja com a gente, porque vai ser lindo demais. Nós vamos estar aqui pelo Facebook, no culto ao Senhor. E o que mais que eu tenho que dizer? Estou esquecendo de alguma coisa aqui, produção, me lembra aí. Vou mandar um alô para o pessoal e a gente vai lembrando para falar para você das coisas que a gente tem. Quer fazer parte da família Novo Mover? Participa com a gente, queridos. Na segunda-feira a gente vai voltar com o nosso Minuto de Paz, todos os dias às 7 horas. E a gente vai cumprimentando o pessoal que está aí com a gente. Esse pessoal lindo. Olha aí, ó. Val Silva dizendo, 25 de agosto do Kit Caxias. Eu não consigo ver a foto aqui, que a foto parece pequenininha para gente. Eu faço parte desse novo mover. Aleluia. Que Deus abençoe sua vida, querido. Eu não estou conseguindo reconhecer as pessoas muitas vezes, mas que Deus abençoe sua vida. Muito legal ter você aqui com a gente. O pessoal está aí com a gente. Paulo e Rafa. Já estão virando dupla dinâmica esses dois. Estão aí com a gente. Pastora Cida, irmã Rosane.
Cadê a Bela? Será que a Bela dormiu? A Bela está lá em cima e daqui a pouco ela aparece aí, porque ela não pode perder esse final, que senão depois tem pirraça em casa. Queridão, compartilha essa live aí, lembrei, compartilha essa live para que mais pessoas possam ouvir. A gente tem batido uns recordes aí extraordinários, tanta gente compartilhando. Use seus dedinhos missionários, cumpra a sua missão, é tão simples, basta que você compartilhe. Curta, comenta e compartilha essa palavra para que mais pessoas possam ouvir. Mazé Nascimento, a nossa convidadora oficial da Paraíba, está aí com a gente, dizendo: eu creio, meu pastor, Deus vai abrir nossa igreja em Sapé, amém. Nós cremos isso. Esse é o nosso projeto, nós vamos para o nosso impacto missionário. Final de janeiro, início de fevereiro, dia 29 de janeiro a 6 de fevereiro estaremos lá. E se Deus quiser, a gente volta de lá com o sonho de uma congregação, em breve uma igreja para a honra e glória do Senhor Jesus. Se você quiser fazer parte disso, fala com a gente. Alessandra Rodrigues, ela já chegou. E ela está aqui com o seu bracinho agitando. E quando ela chega, tem que ser rápido. Pastora Cida dizendo: a paz, irmão William. Irmão William está aí com a gente. Boa noite, meu querido. Boa noite pela sua vida. Solange, diretamente de Morém, de Petrópolis, um dos bairros mais frios de Petrópolis. Ela está aí com a gente. Solange é a ovelha do meu irmão, pastor Alexandre Rangel, Igreja Batista do Morém. Deus abençoe sua vida, querido. A Mazé está aí falando. Marcela Lucena. Marcela, diretamente de João Pessoa, está aí com a gente. Que Deus abençoe sua vida, querido. Bom ter você aqui. O povo da Paraíba está sempre com a gente aí. E a gente está muito feliz. Vai dando seu alô aí, querido, que a gente daqui a pouquinho vai terminar. Tá perguntando que hora que o pastor Felipe começa. Às 7 horas. Porque quando vai chegando perto das 8, chega essa pequena aqui. E aí tem que ser rápido, porque senão ela destrói. Ela acaba com o estúdio, ela acaba com tudo. Acaba com o coreto. Bagunça coreto. Isso. Queridos, a gente já terminando. Liliane, direto de Sapé, boa noite para você, querida. Atendendo com o nome de Casa das Lembrancinhas, está aí com a gente. Olha, assim deitado, produção, o meu dedo aparece. Mas a gente vai, eu preciso ver quem está aqui. Val Silva, dizendo que fez essa oração. Deus abençoe sua vida, minha querida. Estou muito feliz de ver você aqui com a gente. Feliz de você tomar essa decisão. A gente quer cuidar de você. A gente convida para você continuar caminhando com a gente. A gente vai entrar em contato contigo, Val. Que Deus abençoe sua vida. Kátia Maria Oliveira, dizendo obrigado, Jesus. Dizendo que fez essa oração também. Kátia, Deus abençoe sua vida. A gente não grava o programa de pais. Ela é tagarela assim mesmo, mas deixa eu falar com a Kátia. Olha, a Kátia tomou a melhor decisão da vida dela. Que Deus abençoe sua vida, querido. E esse é o propósito do nosso programa, levar a palavra de Deus, o evangelho simples. E várias pessoas aqui dizendo que fizeram oração por Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Diga pra gente, Kátia, de onde você é, e a gente quer entrar em contato com você e entrar em contato e cuidar de você e fazer parte da sua vida, te ajudar, querido, nessa caminhada. Essa é a nossa oração. Ela está aqui contando segredos para mim, já senão é hora de contar segredo. Pastora Cida dizendo que Deus abençoe. Rosane, louvado seja Deus. Falando, Pastora Cida e Rosane são grandes amigas. Gente, todo mundo confia em Simone Jesus. Mazini dizendo aleluia. Louvado seja Deus. Janaína, amém. Palavra abençoada. Mazé comentando. Simone dizendo, cadê a Belinha? Aqui, ó, chegou. E a Vanessa é a produção que tá aqui atrás. Fabiana dizendo, amiga linda, te amo, ó. Teve convite aí, faça como a Fabiana, convida mais pessoas. Marca a pessoa aqui, porque essa palavra fica gravada. Então, no YouTube ela vai depois pro YouTube e você pode depois assistir no YouTube também. Você pode assistir aqui no Facebook, fica gravado, e no YouTube ela vai com cortes. Ela vai só a introdução e a parte da palavra em si. André Souza, dizendo palavra abençoada. Que Deus te abençoe, querido. Diva Mendonça, dizendo, olha, sou de Recife. Indicação da minha irmã. A Diva é irmã da Fabiana? Não. Quem é a sua irmã, Diva? Diga aí pra gente. Obrigado por você estar aqui com a gente. É que legal. De Recife. Já é a segunda pessoa de Recife que está aí com a gente. Pastora Cida dizendo, palavra maravilhosa. E o povo dando boas-vindas. A Diva. A pastora Silva dizendo, tem sido bem essas mensagens. Amém. Glória a Deus. A Fabiana dizendo, minha irmã, que alegria te ver aqui. Eu acho que é, né? É irmã, mas é irmã em Cristo, é irmã de coração, ou é irmã biológica. Diga aí pra gente. Olha, irmão William tá aí com a gente. Boa noite, meu querido. Que Deus abençoe
você, pastora Cida, dizendo, olha, como eu gostaria de estar com vocês na Paraíba. Vem, pastora! A gente está precisando de missionários para o impacto. A palavra do Senhor diz que a colheita é grande, né? Mas os obreiros são poucos. Peça por obreiros porque a colheita será grande demais. Então, no último impacto que a gente foi, foram algumas pessoas de outra igreja também. Porque esse movimento, muito mais que uma igreja, é um movimento de fazer a missão do Senhor. E se quiser, está aqui com a gente. Dona Elzira dizendo, palavra abençoada. E Dona Elzira, eu sei que está aí com a Kelly também. Até amanhã, igreja. Amanhã estaremos juntos aqui. Fabiano dizendo, quero minha célula. Se você é de João Pessoa, espere. Porque em fevereiro, se Deus permitir, nós estaremos inaugurando a nossa célula lá em João Pessoa. A linda princesa Belinha, aí o povo já está dando beijo pra Belinha, botando coraçãozinho, botando sorrisinho. Belinha fecha com beleza e pureza essa live abençoada. Obrigado, prima, direto de Curitiba. Beijo aí pro Mariva e beijo também pra nossa querida Bia. A Bia já tá com quantos anos, hein? Entregar a idade da Bia aqui. A Bia a gente viu nascer, viu criancinha e agora já tá... Já uma mulher, né? Para honra e glória do Senhor Jesus. Que bom ter vocês aqui. Queridos, depois a gente vai ver todas as mensagens, responder. Eu tô perdido aqui na hora. Mas eu quero terminar esse programa desejando que a paz do Senhor encontre todos os momentos da sua vida. E que muito mais do que minutos de paz, você possa viver uma vida inteira de paz na presença do Senhor. Amanhã, se você quiser estar com a gente, às 7 horas, nós temos nosso culto online. Que Deus abençoe sua vida. Dá um beijo, Bela. Para eles. Manda um beijo. Manda uma mensagem para eles. Que mensagem você quer passar para eles? Gente, olha, continue confiando em Jesus. Ah, minha língua vai te ensinar. Continue confiando em Jesus. E essa língua eu não entendi. O que tem essa língua? Olha só. Deixa quieta. A língua do sinal, ó. Deixa quieta essa língua. Quando ia tirar 10, deu escorregadinha. E tirou 9, vai. 9. Queridos, beijo para vocês, que Deus abençoe. Amanhã temos nosso culto e voltamos na segunda-feira às 7 com o nosso programa Minutos de Paz. Que Deus abençoe sua vida, querido. Fica na paz do Senhor Jesus.